Boa noite a você que está conosco diretamente aqui da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, para juntos, nesta terça-feira, debruçarmos-nos sobre a palavra de nosso Deus e fazermos a nossa leitura orante, a nossa Léxio Divina. Nós só podemos chegar até você nesse momento por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. É uma graça para todos nós podermos nos encontrar, mas, é claro, nós só podemos fazer isso porque existem aqueles que nos ajudam. Você já está na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Caso não esteja, venha para essa família. Ligue para o telefone 31 3319 6111 ou utilize o nosso WhatsApp, que é o DDD 31 98791 8072. Vamos fazer a nossa leitura orante. Ela terá como base o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33b a 37. Então já localize na sua Bíblia, pegue a Bíblia, localize o Evangelho de João, vá até o capítulo 18, que é o número grande que tem ao longo de todo o texto, e procure lá a segunda parte do versículo 33. Então, do 33b até o versículo 37. Esse é o texto que nós iremos rezar no próximo domingo. Então, procure na sua Bíblia e já comece a silenciar as coisas que estão ao seu redor, prepare tudo direitinho para que possa rezar. Lembro que a leitura orante ela é formada de alguns passos que eu não vou ficar explicando, nós vamos vivenciá-los. E à medida que cada passo for acontecendo, darei as indicativas e você reza conosco. Preste atenção para, mais do que querer falar as suas ideias para o texto, ter o máximo de atenção no que está escrito, como está escrito. Por que foi escrito deste jeito? Essa imagem que está ali, o que ela quer dizer? E lá no final, como que um grande quadro rico será apresentado para nós com cores, com tonalidades tão importantes que vão dar a entender a riqueza daquilo a qual somos chamados a participar e a viver. Para isso, então, procure na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, a segunda parte do versículo 33 e o 37. Vamos lá, então? Primeira coisa, fundamental. Deixe o texto do Evangelho falar, não é as suas ideias. Lembre-se disso. Juntos, então, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No instante de silêncio, fechando nossos olhos, peçamos ao Senhor nosso Deus que nos ajude com o dom do Espírito. O Espírito de Cristo que revela todas as coisas, nos recobra todas as coisas, nos indica caminhos, nos santifica. Abramo-nos ao Espírito de nosso Senhor e peçamos que Ele venha ao nosso socorro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos lá?
A primeira coisa, eu vou ler o texto por inteiro. Você só escute. Só escute. Deixe a Bíblia no seu colo, no cantinho, mas em primeiro lugar, só escute. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse momento, eu vou convidar você a fazer a leitura silenciosa desse texto. Leia com bastante atenção. Só você. Faça a leitura. Muito bem. Nesse momento, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a escutar, só escutar, a narrativa que vou fazer do Evangelho. E você imagine-se nessa cena. As pessoas, a posição de cada um. Coloque-se dentro dessa cena. Escute o modo com que as pessoas falam, respondem. Por que esse verbo, essa palavra te chama tanta atenção? Qual é a palavra que te chama mais atenção? Preste atenção nisso. Eu vou ler com a entonação e a pontuação do texto, mas deixe a sua imaginação te levar para dentro do Evangelho de João, no capítulo 18. Feche seus olhos. Vamos lá? Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou:
por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Caríssimo, caríssima. Agora, leia o texto e volte àquela palavra, aquele versículo que te chamou mais atenção. Dê um espaço, debruce-se sobre ele. Por que esse versículo ou essa palavra me chamaram mais atenção? Vá lá. Faça essa experiência. Nesse pequeno instante, agora, como é de costume quando nós fazemos a oração juntos, eu vou trazer alguns pontos importantes ao longo de todo o texto, passo a passo, a fim de que aquilo que te chamou mais atenção seja enriquecido por aquilo que está nas outras partes do texto. Antes de tudo, gostaria de lembrar a você que Pilatos, ele tem uma imagem aqui no Evangelho. Qual é a imagem de Pilatos? Um homem fraco, que cede aos interesses de um grupo judeu. É o governador, mas não tem força. Prova disso? Que no versículo 34, Jesus pergunta: estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Quer dizer, ele dá a entender no Evangelho que é um homem levado por palavras de outras pessoas. E quem tem a liderança, como o lugar que Pilatos ocupava, não podia ser uma pessoa levada somente por aquilo que os outros diziam. Na história, é visto como um homem sanguinário, violento, autoritário, perigoso. No Evangelho de João, é visto como um homem fraco, indeciso. Então, vamos lá? Pilatos chama Jesus e pergunta se ele é o rei dos judeus. O rei dos judeus é um título atribuído àquele que governa. Porém, os judeus, naquele tempo, já tinham um rei, César, o imperador de Roma. A pergunta é perigosa, porque se Jesus fala que ele é rei, ele está indo contra o imperador de Roma. Significa que ele é um subversivo ou um revolucionário. E a resposta de Jesus a Pilatos é muito simples. Você está falando isso por você ou porque outros te disseram isso de mim?
Pilatos, segundo a relevância, nem daria bola para Jesus. Por que que ele chega até... Ele tem Jesus à frente dele? Porque um grupo de pessoas, segundo o Evangelho de João, levaram Jesus até ele, denunciaram Jesus. E por que acontece esse julgamento, sendo que ele poderia ter resolver isso de outra maneira? Quem é Pilatos frente a frente com Jesus? Ele começa a responder: por acaso eu sou judeu? Pilatos não se reconhece como parte do povo. Não reconhece Jesus como rei. Ele ainda vai confirmar que ele está chamando Jesus e perguntando se Jesus é o rei dos judeus, porque ele escutou alguém dizer: o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Eles é que trouxeram você até mim. O que você fez? Ele nem encontra um motivo concreto para se encontrar com Jesus ali. E então Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Vejam que contraste. Pilatos, que na história é um homem forte, perigoso, violento, sanguinário, frente a frente com Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, que está vulnerável, aparentemente indefeso, entregue e abandonado pelos seus amigos, pelos seus compatriotas, entregue pelos seus compatriotas e abandonado por seus amigos, sozinho ele está ali. E nesse encontro Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Ora, mas ele havia respondido há pouco, recebido a pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele fala que o reino dele não é deste mundo. Vejam que coisa. Aí está a beleza do que São João está ensinando. Pilatos é visto na história como um homem sanguinário, mas diante da realidade de quem se coloca a fazer a vontade de Deus, ele é fraco. Aquilo que o mundo, a mentalidade do tempo de Pilatos e daquele lugar onde ele vivia, como um oficial romano, onde a força e a guerra tinham vez, é um mundo onde o individualismo, o egoísmo, a violência, a opressão e mais, a indiferença reinam, está em contraste com aquele onde a entrega, o amor, o despojamento, a solidariedade se contrastam. São mundos completamente diferentes, o de Pilatos e o de Jesus. Quando Jesus diz: o meu mundo, meu reino não é deste mundo do qual você faz parte. Nós também não entendemos porque o reino de Jesus não é o reino marcado pelas circunstâncias que marcam o nosso tempo. A resposta de Jesus é: o meu modo de governar, o meu modo de conduzir a vida, de entender a história, é diferente do seu. Se o meu reino fosse do seu mundo, eu teria então soldados lutando a meu favor. Eu estaria na lógica da violência. Inclusive agora, quando sou violentado e maltratado, eu estaria devolvendo na mesma medida. Eles, os meus guardas, se fossem do mundo e da mentalidade que você tem, estariam definitivamente lutando para que eu não fosse entregue.
é um mundo diferente. É uma lógica diferente. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste tipo de mentalidade da qual você faz parte. E Jesus está sozinho porque todos aqueles com os quais ele conviveu também não entenderam qual é a mentalidade e qual é a lógica do seu reino, da vontade do Pai, que é justamente o contraste entre a mentira e a verdade. O mundo que marca a cabeça de Pilatos, que leva a ser reconhecido na história como um homem sanguinário, violento, que foi deposto pelo imperador por realizar coisas extremamente ilegais e escabrosas, é um mundo de mentira. Porque diante daquilo que é realmente fundamental na vida humana, essas coisas não respondem. Porque o poder acaba. O dinheiro não nos salva. A politicagem não resguarda ninguém. Tudo é ilusão, tudo é mentira, tudo é vaidade, como diz Eclesiástico. Jesus dá o testemunho da verdade, daquilo que realmente é substancial, daquilo que realmente preenche, daquilo que realmente faz sentido para viver todos os dias. Ele vem para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, todo aquele que entendeu o contraste entre a mentira da violência, a mentira daquilo que Pilatos significa, escuta a voz de nosso Senhor e se coloca a seguir. Eis aqui o contraste que precisamos ter para entender o capítulo 18 e perceber qual é o horizonte a que fomos chamados. Acho que é significativo demais o que nós acabamos de fazer. Por isso, eu te convido agora a rezar esse texto. Como assim? Diante de tudo que nós vimos do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b a 37, eu te convido a fazer a seguinte experiência. O que esse texto me leva a pedir a Deus? O que ele me leva a suplicar a Deus? O que ele me leva a rezar? Num instantezinho, faça a sua oração. Faça a sua prece a partir do texto de João, capítulo 18, versículos 33b a 37. Feita a sua oração, eu agora peço licença para fazer, em nome de todos nós, uma oração da nossa Léxio Divina. Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Senhor dos Senhores, Servo dos Servos, nós pedimos humildemente que o Senhor nos auxilie com o Espírito da verdade a compreender a riqueza de vida a qual fomos chamados. Não é a vida marcada pelo contexto de Herodes, mas é a vida marcada pela capacidade de fazer em nós
a vontade do Pai. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele permanece só um grão de trigo, que nós também possamos, junto contigo, dar-nos todos os dias, entregarmos-nos todos os dias àquele que é a verdadeira vida. Nós te pedimos isso, o Senhor que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, o convite, a contemplação. Ao longo dos seus dias, até a próxima terça-feira, como você colocará em prática esse texto na sua vida, na sua história. Reze cada dia um pouco mais, a fim de que você possa colocar em prática aquilo que o texto nos apresentou. Eu sei qual é o itinerário que eu devo fazer. Qual é o seu? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, e que nós possamos nos encontrar novamente. E que até que nós nos encontremos aqui, que o Senhor te sustente na palma de sua mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.